Obrigado, pessoal. Obrigado por terem participado do nosso happy hour ontem. Espero que tenham gostado. Ah, então, deixa eu me apresentar. Michael Yuan, eu sou arquiteto de soluções na Elastic. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu fazer algumas perguntas primeiro. Quem aqui já usa Elasticsearch? Uau! Quem nunca ouviu falar de Elasticsearch? Ok. É, eu vou começar fazendo uma introdução rápida, assim, só para nivelar todo mundo. Eu não sei se todos sabem do que a gente tem feito, né, em relação ao Elasticsearch. Talvez muitos utilizem o Elasticsearch como um mecanismo de busca, né? Ou tem alguém utilizando, eu já ouvi, conversei com alguns aí que estão dizendo para centralização de logs, né? Então, assim, só rapidamente, o stack. Né? O stack é composto pelo Kibana, Elasticsearch, Beats, Logstash. Né? Esse é o stack open source. A camada de ingestão ali, né, com Beats. Beats são os agentes que vão coletar os dados, coletar eventos, coletar logs, métricas, né, etc. O Logstash, que é essencialmente um ETL pipeline, né, faz transformação, enriquecimento de dados, etc. O Elasticsearch, três coisas principais, alguns já conhecem, talvez, por ser um extremamente escalável mecanismo de busca, né, de busca e indexação. Mas também ele é um mecanismo de armazenamento de dados, NoSQL, baseado em documentos JSON, né, e ele também é um poderoso mecanismo de analítica, né, além de ser esse mecanismo de busca e indexação que muitos já conhecem. E temos ali o Kibana para visualização, gerenciamento do cluster, gerenciamento de operações, etc. E ali em verdinho vocês veem uma série de coisas que são construídas em cima do Elasticsearch. É muito interessante ver a comunidade criando, né, essas diferentes soluções, né, em cima do Elasticsearch. Tem bastante gente utilizando para logging analytics, né, pegar todos aqueles arquivos de logs dos seus diferentes servidores, né, das suas máquinas, da sua infraestrutura e botar tudo ali no Elasticsearch. Tem gente fazendo para métricas, né, pegar utilização de CPU, de todas as suas máquinas, né, memória, etc. Tem uma série de soluções ali. Analítica de segurança, né, tem gente construindo plataformas de cybersecurity, né, de CM, em cima do Elasticsearch, né, em cima do Elasticstack. E hoje, né, o tópico de hoje é APM. Né? Isso aí é uma solução recente que também foi construída em cima do Elasticsearch, faz todo sentido, né? Em que você faz análise de performance de aplicações. Né? Então, esse é o tópico de hoje. Tá? E ali embaixo, é essencialmente as maneiras que você tem para fazer o deployment dessa plataforma. Né? Muitos de vocês, né, já estão utilizando on-premise, né? Self-managed. Você vai lá nas suas máquinas, instala Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats, etc., né, nos servidores. Tem um modelo de cloud também, né? É um serviço que a gente oferece, né? É software como um serviço, tá? Então esses são essencialmente aí os modelos para deployment. Mas vamos lá, entrando no nosso tópico de hoje. O passador aqui. Boa. Esse aí é o nosso novo, digamos assim, produto de APM open source. Tá? Alguns de vocês, eu já conversei também com alguns de vocês, né, que utilizam algumas ferramentas de mercado de APM, e nós estamos introduzindo uma alternativa open source. Tá? Aqui rapidamente um dashboard, né, eu vou fazer algumas demonstrações para você, eu não quero gastar muito tempo nos slides, eu vou fazer algumas demonstrações, mas ali você consegue ver, né, a gente monitorando o tempo de resposta das diferentes chamadas do código, né? Aí você vê ali as diferentes transações, tá? Vou mostrar isso para vocês em demonstração. E quem já conhece o Stack, como é que o APM se encaixa no Stack, né? Então você tem ali à esquerda os bits, né, que você vai instalar
nos diferentes servidores para coletar eventos. Aí existem vários bits, né? É um projeto open source, existem módulos para suportar diferentes plataformas, né? Então, se você precisa coletar logs de um servidor Nginx, né? Existe um módulo que já sabe como interpretar logs de Nginx, né? Se você tem um MySQL, ele já sabe interpretar a informação que está vindo, as métricas, número de conexões, né, os selects, commits, updates no MySQL, já tem essas métricas ali disponíveis, já sabe interpretar essas métricas. Além de dashboards, né? Então tem dashboards também que fazem parte do módulo, já prontos para mostrar para você essas informações, essas métricas, esses logs, né? Então, para coletar arquivos de logs, a gente tem o Filebeat, né? O Filebeat coleta arquivos de log. Para métricas, a gente tem o MetricBeat, né? O MetricBeat que vai coletar, né, a utilização de CPU, memória, etc., conexões no Nginx, né, threads que estão executando, né, todo esse tipo de informação, né, e além dos dashboards. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. E aí tem o Logstash, né? Você pode mandar direto do Beats para o Elasticsearch, mas você pode usar o Logstash também, né? Se você precisa fazer alguma transformação no dado, de repente você precisa fazer mapeamento de IP para localização geográfica, né? O Logstash faz isso também, né? E mostra tudo no mapa bonitinho, de onde estão vindo os acessos, etc. E aí tudo isso vai para o Elasticsearch, indexado no Elasticsearch, e visualizando com Kibana, né? APM, como é que é o APM? APM ele também tem agentes, né? Então você vai lá, instala, digamos assim, a palavra é instrumentar, né? A gente instrumenta o código, tá certo? E a gente tem suporte a diferentes linguagens, né? O Go, o nosso foco aqui hoje é Go, né? Você instrumenta a sua aplicação, né? Aí toda chamada de código, ele vai capturar a informação, quanto tempo está levando essa chamada, né? Rastreamento distribuído, né? Às vezes você chama um lugar, depois vai em outro, né? O rastreamento distribuído são features aí de ferramentas de APM, né? E aí toda essa informação capturada dos agentes vai para o servidor de APM para dentro do Elasticsearch, tá? Bom, as aplicações hoje em dia são complexas, né? As aplicações modernas, aplicações baseadas em microserviços, aplicações baseadas em containers, né? Ah, a gente vê aí, né, o mercado evoluindo nessa direção de microserviços, de Kubernetes, etc. E isso só complica mais ainda, né? Você ter visibilidade, né? E existe um termo que a gente utiliza, né? Quando você está trabalhando com uma arquitetura distribuída, né? A habilidade de você ter, a gente chama de observabilidade, né? Existem algumas teorias de observabilidade, né? Em que você precisa ter eventos, né, de logs, você precisa poder ver métricas, você precisa poder também fazer rastreamento da aplicação. Então, tem alguns desafios numa arquitetura dessa, né? E quando acontece alguma coisa desse tipo, né, você tem um problema desse tipo, né, a tendência é abrir um monte de telas assim, tá certo? Às vezes você vai lá e vai ter que logar em cada máquina ali, né? SSH em cada máquina, e não é fácil, né? E talvez depois de umas 12 horas e umas 14 pizzas, você consegue resolver o problema. Talvez algumas cervejas no meio também, né? Mas é um problema complexo e o nosso objetivo é te dar observabilidade, né? E tem esses três pilares da observabilidade, né? E o Twitter foi pioneiro, né, nessa teoria da observabilidade, os três pilares, né, logs, métricas e rastreamento. Então, coisas desse tipo são possíveis, né? Então, aqui eu tenho uma métrica de negócio, eu vou mostrar para vocês depois num dashboard de verdade. E aqui eu tenho dados de APM, né? São erros de aplicação, né? Então,
eu estou ali correlacionando, né? Por exemplo, aqui eu tenho taxa de abandono. Isso aqui está fazendo monitoração de um site de e-commerce, né? Tem uma métrica de negócio ali, taxa de abandono de carrinho de compra, né? Ou seja, você coloca produto no carrinho de compra e não finaliza a sua compra. Isso se chama taxa de abandono. E aqui nós temos embaixo vendas ao longo do tempo, né? De onde estão vindo as vendas, né? Aquela questão do mapeamento geográfico que o Elasticsearch é capaz de fazer, né? E aqui APM, erros de aplicação, né? E aí você consegue fazer umas análises correlacionando, né? A minha taxa de abandono está aumentando e eu estou vendo alguns erros acontecendo. Então, são algumas coisas que você consegue visualizar juntas, tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês um pouco, né, do que o APM consegue fazer. Algumas linguagens suportadas aí, o Go está em beta, né, a gente vê aí Python, Node, Django, Flask. Agora, Java e JavaScript e Go estão em beta. A versão 6.5, que é a próxima versão vai sair em novembro, vai ser a disponibilidade geral, tá? o GA, né, desses agentes. Ok? Então, deixa eu já começar a mostrar algumas coisas aqui. E eu vou começar mostrando um site que é público. Vocês podem ir nesse site também. Deixa eu... Vamos lá. demo.elastic.co. E aqui a gente tem uma série de demonstrações. Todos os... Não todos, né? A gente tem alguns exemplos dos nossos módulos dos bits para diferentes plataformas, tá? Tem a parte de APM, né? Vocês podem ir lá e verificar essas coisas. Esse site é aberto, tá? demo.elastic.co. Vocês podem ter alguns exemplos ali de dashboards que a gente já tem pronto para visualizar algumas coisas, né? Então, deixa eu começar aqui com um do Bits. Então aí você vê, eu estava comentando, né? A gente tem módulos para diferentes plataformas, né? Então aqui temos módulos para Kubernetes, né? Para Docker, para Apache. São alguns exemplos aí. E temos um aqui mostrando métricas de Golang. Tá? Então, eu comentei, né? Metric Beat. Metric Beat é o cara que vai trazer métricas, né? E aqui eu estou mostrando um exemplo. Isso aqui são dashboards que vêm como parte do módulo para Go. Né? A utilização de memória, né? O heap, né? O garbage collection que está acontecendo ali, tá certo? Então, uma série de métricas aí que podem te ajudar a monitorar a sua aplicação. Né? Então, essencialmente, métricas. Agora vamos voltar ali na parte de APM. E aí você tem outros também, né? Se vocês quiserem dar uma olhada como são esses dashboards, né? São todos os dashboards padrão que você tem como parte dos módulos, tá? E claro que você pode criar os seus próprios dashboards. Bom, vamos dar uma olhada no APM. É, e aqui, nessa demonstração, você tem uma aplicação de exemplo instrumentada, tá? Temos aplicações de Node, tem Java, aí, abriu. Aqui temos alguns exemplos de alguns serviços, Go, Java, Node, Python, Ruby. Né? Vamos abrir a de Go. Aí a gente já tem algumas informações, né, de tempo médio de resposta, transações por minuto, erros por minuto. Tá? Deixa eu abrir aqui. E a gente vê as requisições, né, da aplicação.
temos deixa eu tirar esses aqui. Então, o tempo médio de resposta aí, né, está variando aí em 2 milissegundos. Tá? O percentil 95, quando você está procurando, né, os outliers, né, que estão demorando mais. O percentil 99. Né? Então, a gente consegue ver aí, né, o comportamento aí das transações da aplicação, requisições por minuto também, né, HTTP 500, HTTP 400, né, que são os erros, né, e HTTP 200. Né, então, mostrando aí, te dando uma visibilidade como sua aplicação, como está a performance da sua aplicação. Né? Bom, e aí a gente tem a lista, né, eu disse que a gente instrumentou a aplicação. Né? Então, todas as chamadas do código, elas estão ali instrumentadas. Né? Você consegue verificar, né, o tempo médio de resposta de cada uma delas, né? Requisições por minuto. E o impacto, né? O impacto é essencialmente o número de requisições por minuto multiplicado pelo tempo médio de resposta. Tá? Então, essa aqui é a primeira da fila, que é a que tem mais impacto na aplicação, digamos assim. Né? E você consegue ver aí em detalhe, né, só a respeito daquela chamada, né, daquela transação da aplicação, uma distribuição dos tempos de resposta, tá certo? Então, parece que todas elas aqui estão mais ou menos dentro dessa janela de 5 a 6 milissegundos. Né? E a gente consegue ver aqui o que faz parte dessa transação. Por exemplo, um select, ela está fazendo um select no banco de dados. Né? Eu posso clicar nela e ver o select que ela está fazendo. Né? E eu consigo ver a requisição. Né? Então, dá para ver aqui, né, exatamente como foi a requisição. Tá certo? A resposta, sistema, etc. Tem uns headers aí que você pode investigar. Né? Se eu for para uma outra transação dessa aplicação, e tem aquela questão que eu estava mencionando do rastreamento distribuído. Né? Então, por exemplo, essa daqui já tem uma visão waterfall. Aqui ela está fazendo uns selects, né, tá fazendo uns inserts. Né? Essa aqui é qual transação? É dos pedidos. Né? De pedidos. Então, está selecionando da tabela de clientes, está inserindo na tabela de pedidos, etc. E você vê em cascata, né, todas as chamadas que ela está fazendo. Né. E quando você fala de rastreamento distribuído, né, você pode estar chamando serviços em outras máquinas. Né. Isso que a gente costuma chamar de rastreamento distribuído. Né, e você consegue ter uma visão aí, né, de chamadas externas também, né, chamadas entre microserviços. Tá? E aqui é a mesma coisa, né, eu consigo ver exatamente os selects, né, que ele está fazendo, né, os inserts, né, e os seus tempos relativos, tá certo? Então, te dá uma visibilidade dentro das transações da sua aplicação. Okay? Voltando ali nos slides. Então, são essas algumas coisas que a gente consegue... eu não mostrei os erros, né? Deixa eu mostrar erros. Tem a tab de erros aqui, tem um erro só, mas ele te mostra os stack trace, né? Ele mostra a ocorrência dos erros ao longo do tempo, né? Te mostra os stack trace, tá certo? A linha de código que está acontecendo. Né? Mostra a requisição que causou o problema, causou o erro, né? O pedido 442. Né? Então, te dá uma visibilidade legal aí, né? Dentro da sua aplicação, do que está acontecendo no erro, etc. Tá ok? Vamos lá, continuando. Então, essas são algumas coisas que eu mostrei para vocês. Né? A gente consegue ver os erros, os stack traces, né? Os tempos de resposta das requisições. Né? A gente consegue visualizar aquela cadeia, né? A cascata, né? Que a gente chama, das diferentes chamadas. E você tendo aquelas barrinhas, você consegue mais facilmente identificar um bottleneck. Né? E aquela questão que eu estava mencionando, né? Ali, esse aqui é um dashboard que está combinando informações. Eu vou depois mostrar esse dashboard ao vivo para vocês.
mas eu estou combinando informações, estou combinando métricas, né? Ali à direita, a utilização de memória, né? E aqui à esquerda, o tempo de resposta. Eu estou mostrando processos que estão executando em diferentes máquinas na arquitetura, né? Então, eu consigo trazer uma visibilidade, né? Uma observabilidade muito maior para a sua aplicação. E o objetivo é te dar visibilidade no stack inteiro, tá certo? Desde lá da parte de logs, né, com bits, com logstash, também com monitoramento no nível dos servidores, as métricas, né, métricas dos serviços também, aplicação também, né, rastreamento no nível da aplicação e o que a gente chama de Real User Monitoring. Real User Monitoring é a interação do seu usuário com a sua aplicação, né, com o browser. Né? Então, essa aí seria a última medida, né, da experiência do usuário, né, Real User Monitoring. E aí a gente consegue fazer coisas desse tipo. Esse aqui é um agente que nós temos que vai lá no browser, né? Ele vai capturar a interação com o browser, né? E aí você consegue ver coisas do tipo, né, a requisição, quanto tempo está demorando para o browser receber, para fazer partes do documento, né, as diferentes chamadas, às vezes faz umas chamadas extras ali. Então te dá visibilidade, né, até ali na ponta, o usuário interagindo com o seu website. Né? Bom, é muito fácil de começar. Eu vou mostrar o que você precisa fazer para começar. Essencialmente, você tem que ir lá no nosso site. E muitos de vocês já fizeram isso, né? Ir ali no nosso site e baixar os componentes do stack. Né? Aqui em Downloads, né? Elasticsearch, Kibana, Bits, Logstash, APM, etc. Né? Eu já baixei tudo. Já estou com todos eles aqui. Deixa eu começar a descomprimir o Elasticsearch. Kibana. E APM. Ok. Kibana é um pacote um pouco maior, está descomprimindo ali. Já vou iniciar o Elasticsearch. Kibana já terminou. Iniciar o Kibana. Ok. Kibana está subindo aí. Beleza. E aí quando você vai ali no Kibana, ele te mostra algumas coisas que você pode fazer, né? Se eu quero fazer login, se eu quero fazer métricas, né? Aí ele te dá algumas instruções. Eu vou começar com o APM. Vou começar não, né? O foco nosso hoje aqui é o APM, então vamos fazer a instalação do APM. Aí ele dá as instruções aí, né? Baixar, né, o pacote do APM, que eu já baixei e já abri. Editar a configuração, apontar para o Elasticsearch, né? Essencialmente. E iniciar o APM. Então, a configuração default já é para apontar para a máquina local. Deixa eu entrar aqui no APM. Iniciar o APM. Então está executando. E aí tem um botãozinho aqui para checar se o APM está funcionando. Está funcionando. Tá? Você configurou corretamente. E aqui os agentes. Né? Então aí ele mostra o que você tem que fazer para instalar os agentes, né? De Node, de Django, de Flask, Ruby on Rails, Rack, o Real User Monitoring.
né? E o Go. Vamos fazer o Go. Você vai lá, tem que baixar o agente. Então, eu vou lá de volta. Go get GitHub. Elastic APM Agent Go. Próximo passo, configurar o agente. E aí eu tenho que exportar, né, a URL para apontar para o APM, uma variável aqui, né, e já está exportado ali. Está rodando no localhost 8200. Tá? E precisamos instrumentar a aplicação. Eu tenho uma aplicaçãozinha, bem simplesinha. Deixa eu abrir aqui o Atom. Bem simplesinha, um web server. Tem um handler aí que está simulando alguma coisa, né? Eu estou botando só um delayzinho ali para né, mostrar no dashboard que está gastando um pouquinho de tempo. Mas essencialmente só está fazendo um print na tela. Tá? Deixa eu ir lá. Okay, deixa eu dar um build aqui. E é só, assim, essa aplicação não está instrumentada, né? O que ela faz essencialmente só, deixa eu mostrar. 8080. Se eu botar alguma coisa, eu vou botar aqui Floripa. Né? Só está dando um retornozinho ali na tela. Né? Não está instrumentada, agora vamos instrumentá-la. Então, voltando aqui. Onde é que está? Então, eu preciso importar o agente. Né? Esse é o módulo do agente. Então, eu adiciono aqui o agente. E eu preciso chamar o wrapper. Tá? Então é isso. Instrumentado. Deixa eu parar ela aqui. Dar um build de novo. Tem uns negócio de Mac aí, de warnings aí, mas não precisa se preocupar com isso. Pronto. E aí, agora está instrumentado, ok? E eu posso fazer um check aqui para ver se o agente está aí, beleza. Então, o agente já está pronto para receber as transações. E load Kibana Objects, ou seja, vai carregar lá os dashboards, etc. Tá? Perfeito. Bom, deixa eu fazer umas chamadas aqui na aplicação, só para gerar um pouquinho de atividade, né? E aí, se eu for ali no APM agora, vamos... Esperar um pouquinho. Se Deus quiser, isso aqui vai funcionar. Deixa eu olhar ali no Discover. No Discover eu tenho os índices aí. Talvez esteja demorando um pouquinho mais do que...
Bom, eu não vou fazer debug disso aqui agora, mas deixa eu ver o que está acontecendo. Por algum motivo não está funcionando. Bom, depois eu vejo por que não está funcionando, mas essencialmente é esse o processo. Ah, bom, tudo bem. Não vou gastar tempo com isso agora, mas depois eu vejo. Está em beta, né? Ah, e estava funcionando. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tem alguns módulos que a gente suporta em Go, tá? Aí temos o Echo, o Jin, né, o Gorilla Muxal. Tem uma série de módulos que a gente pode utilizar para instrumentar as aplicações, né, chamadas de banco de dados, né, com SQL. E também você consegue fazer customização, tá? Instrumentação customizada. Então, e de novo, isso aqui é um projeto open source, né? Se você se você quiser, você pode também criar módulos ou até solicitar para a comunidade módulos por algum framework que você utiliza que ainda não está disponibilizado, né? A gente te dá também a habilidade de você fazer chamada direta, instrumentação manual, que a gente diz, né? Então, dentro do seu código, você vai lá e faz chamadas manuais, tá? Deixa eu mostrar alguns dashboards que já estão preparados. Eu estava comentando, né, a respeito de você ter informações de aplicação junto com as suas informações de negócio. Então, aqui, por exemplo, nós estamos olhando para aquele site de e-commerce. Temos algumas métricas de negócio aí, né? O total de pedidos processados, né? O total, né, de produtos vendidos, etc., né, no site. A taxa de abandono, né, aqui em vermelho. Erros de aplicação ao longo do tempo, né? E aqui a gente consegue ver uma certa correlação, né, com os erros e a taxa de abandono, na queda da venda, etc. Então, te dá visibilidade nessas diferentes métricas e a habilidade de correlacionar essas coisas. Tá? Aqui temos as vendas por região, né, que é a questão do mapeamento geográfico, né, que o Elasticsearch faz muito bem. E a gente mencionou, né, a questão da infraestrutura. Eu mostrei um dashboard ali, fazendo uma consolidação, né, de diferentes informações, né, de APM, de métricas. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho os tempos médios de resposta, né, que está vindo da APM, então estamos monitorando, né, tempo médio, percentil 95, percentil 99, etc. Informações que estão vindo do Metric Beat, né, utilização de memória, né, temos aqui web server, temos proxies, né, temos MySQL na arquitetura, então informações que estão vindo do Metric Beat. Temos aí a utilização de disco, utilização de I/O, né, a utilização de CPU dos diferentes componentes. O Orbit, que mostra... o Orbit, ele coleta eventos de auditoria, né, do kernel do Linux. Né, quando você executa um processo,
né, quando você escreve um arquivo, né, tudo isso pode gerar eventos de auditoria e o Orbit ele coleta, instrumenta, ingere, né, indexa esses eventos e aqui a gente consegue ver os processos em execução ao longo do tempo, né, cada processo que está executando em cada máquina, o packet beat. Aqui a gente tem algumas informações específicas do MySQL, né, selects, commits e updates que estão sendo feitos no MySQL. Né, então são métricas específicas ali do MySQL. Aqui eu tenho o packet beat, né, o packet beat faz ingestão de pacotes de rede. Né, e aí aqui a gente está vendo um heatmap mostrando a intensidade de comunicação entre os diferentes componentes da arquitetura. Tá? Aqui eu consigo ver que tem um aumento aí no tempo de resposta. Né? A gente pode começar a fazer uns drill downs aí. Tem alguma coisa também que não está muito legal na utilização de memória do MySQL. Né? Isso aqui não é um comportamento legal de utilização de memória. Né? O web server está adequado. Né? Eu posso começar a fazer uns drill downs aqui. Né? Vamos inspecionar um pouco melhor. Estou vendo aí a memória do MySQL. Estou vendo alguns picos de CPU. Né? Vamos investigar o pico de CPU. Então, ele vai lá e filtra todo o dashboard para mostrar para você especificamente aquela parte do pico de CPU, tá certo? Fazendo isso eu consigo ver no heatmap, né, então dentro desse pico de CPU, estou vendo uma comunicação mais intensa acontecendo entre o MySQL e o proxy. Né? Então eu posso filtrar meu dashboard para ver só essa comunicação. Né? Eu quero investigar melhor o que está acontecendo ali nos picos de CPU. Tá? Vamos retirar o filtro do MySQL. Eu quero investigar o que está acontecendo lá no proxy. Estou vendo aí que tem um disk I/O mais intenso aí no proxy. E estou vendo aqui na minha lista de processos que estão executando um reporter.python ali que está impactando, né? Está causando esse pico de CPU. Está no topo da minha lista ali. Eu posso filtrar, investigar melhor o que esse reporter.python está fazendo, né? Assim, consigo ver a execução dele ao longo do tempo. Tá? Deixa eu aumentar aqui a janela de tempo. Aí eu consigo ver que esse reporter.python ele está executando 20 vezes a cada hora. Né? Não me parece um negócio muito eficiente. Né? Bom, deixa eu remover o filtro. E aí eu consigo ver que tem os picos de CPU, né, que estão coincidindo ali, né, a cada hora. Deixa eu remover o filtro do proxy. E aí eu consigo ver também que temos um pico no MySQL. Né? Então, esse reporter Python aí que estão executando no proxy, ele está impactando o meu banco de dados e está causando aumento de tempo de resposta no site, certo? Então, mais ou menos para mostrar para vocês, né, o tipo de análise que você pode fazer, né, o tipo de, quando você tem todas as informações juntas no mesmo lugar, né, o tipo de investigação que você consegue fazer. E é isso aí, pessoal. Como é que está de tempo? Mais um minuto. Acho que eu vou encerrar por aqui. Deixa eu só... deixa eu ver aqui... Como parte dessa demonstração também... Quanto tempo eu tenho? Pode encerrar? Que eu ia falar de machine learning também, mas... vai ficar para o Latin Talk, beleza. Obrigado, pessoal. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E a gente vai conversando.
Tem, com certeza vocês da Elastic têm tanto produto bacana que dá para fazer uma conferência só com os produtos de vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Queria falar com o Michael, uma pergunta. Bem que acho que também foi bem legal o stand de vocês ali, bastante gente foi lá visitar, né? Acho que coisa. Peri, vou te prestar aqui o meu mesmo. Como é que é feito a questão de monitoramento de containers? Boa pergunta. Tem um cluster Kubernetes ou rodo as coisas só com Docker? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se você for ali naquele site que eu mostrei, a gente tem um dashboard que mostra o Kubernetes, tá? Monitoramento de Kubernetes. E isso são funcionalidades que a gente colocou recentemente, a partir da versão 6, tanto no Firebit quanto no MatrixBit. E você pode instalar eles como daemon sets. Né? Então, a dificuldade do Kubernetes é essa, é extremamente dinâmico. Você vai levantar pods, né, para escalar o serviço, e você vai destruir pods muito dinamicamente. E monitorar um ambiente desse é extremamente complexo. Então, a gente adicionou essas funcionalidades no Firebit e no MatrixBit para fazer autodescoberta de pods. Né? Então, você instala eles como daemon sets do cluster de Kubernetes, e aí toda vez que aparece um novo pod, ele já sabe, né, e você pode também configurar ele para fazer a autodescoberta do serviço que está executando dentro daquele pod. Então, todos esses módulos que a gente tem suporte, Nginx, né, Node, etc., você consegue fazer a autodescoberta, né, daquele serviço, fazer a captura dos logs e das métricas automaticamente. Então, é para simplificar o monitoramento de um ambiente containerizado. Mais alguém quer perguntar? Vocês têm algum serviço que fica rodando local, recebendo todos os eventos e depois manda em book para o servidor, para evitar ficar fazendo tráfego o tempo todo? Existem diferentes arquiteturas, né? Então, dependendo do volume de dados que você precisa processar, você pode ter diferentes. A gente tem cliente que, usuário, por exemplo, de telecomunicações que tem um grande evento, um grande número de eventos, e às vezes tem picos de eventos, daí você tem que absorver esses picos. Aí eles acoplam, por exemplo, uma plataforma de mensagens. Né? Então, você gera esses eventos e joga dentro de um Kafka. Né? E o Logstash ele pode consumir do Kafka, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo de arquitetura. Mas, assim, como eu estava te mostrando ali, os bits são agentes, e eles vão nas máquinas, né, instalados ali nas máquinas, para coletar esses eventos. Né? E aí, dependendo se você tem esse grande volume, né, por exemplo, a Verizon, né, que é esse usuário que eu estou comentando, eles processam 1 milhão de eventos por segundo. Né? Então, na arquitetura deles, eles acoplam, por exemplo, um Kafka, né, para absorver esses picos, etc. Né? O Logstash também tem essa capacidade de fazer meio que uma bufferização, né, para absorver esses picos, mas se o número de eventos é muito grande, né, uma plataforma de mensagem também ajuda na arquitetura. É uma arquitetura recomendada, né? Mas essencialmente é isso. Você coloca os agentes nos diferentes servidores para coletar informação. Tá legal. Então, Michael, novamente, muito obrigado. Valeu aí pela palestra. Obrigado aí pela participação.